mapas. Eratóstenes era um estudioso grego que viveu no século a.C. e que leu alguns papiros ao meio-dia de 21 de junho na cidade de Assuã, que é localizada a 800 quilômetros ao sul de Alexandria. Naquela época, ele fez um experimento e constatou que em sua cidade uma vareta produzia uma pequena sombra ao meio-dia. Então concluiu que se o mundo fosse plano, as sombras deveriam ser iguais. Mas essa diferença poderia explicar que se o mundo fosse curvado, assim como a medida da sombra, poderia desenhar um triângulo. Sabendo a altura da vareta e o tamanho da sombra, ele calculou o ângulo usando trigonometria e assim conseguiu encontrar o valor de aproximadamente 7 graus, pelo desenho a seguir. Podemos ver que o ângulo O e A têm o mesmo valor. Atualmente o valor é correspondente à circunferência da Terra, que é de 40.772 quilômetros, ao longo da linha do Equador. Com a circunferência, pode-se calcular o diâmetro e o raio, ou ainda o volume e a área da superfície terrestre, através de fórmulas simples. Técnicas de medição. Das ferramentas inventadas pelo homem, a unidade de medições foi uma das primeiras. As sociedades primitivas já realizavam medições rudimentares para diversas tarefas, como construções de habitações de tamanho e forma apropriado, moldagem de roupa, troca de alimento ou matérias-primas, entre outros. Inicialmente, as medidas eram inspiradas no corpo humano. Por exemplo, a unidade mais usada na antiguidade, principalmente pelos egípcios, era o curvado, distância entre o cotovelo e a ponta dos dedos médios. O padrão real desta medida correspondia a 7 palmos ou 28 dedos, equivalente hoje a 52,3 centímetros. No século XV ao XVI, foi necessário criar e fabricar ferramentas que aumentassem representações do espaço e da geolocalização, garantindo um maior domínio de planejamento e dos meios de navegações. Qual material e técnica foi usada na imagem?
foi usada uma câmera e algumas edições para deixar a foto mais destacada. Que utilidade a representação pode ter? Fotografia e mapa mental. Qual a diferença de rigor em cada uma das representações? Um mapa mental é uma representação gráfica de ideias e conceitos. Um croquis é um desenho esquemático ou informal de um lugar ou objeto. E uma planta é uma representação detalhada e precisa de um espaço, geralmente usada na arquitetura ou engenharia. O mapa mental é mais flexível e não segue regras rígidas. O croquis é menos preciso e informal, enquanto a planta é mais precisa e detalhada, seguindo normas e medidas específicas.